coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora veja o peso das palavras seguintes. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por quem? Por todos nós. Como nos não dará também com ele o quê? Todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ver. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus? Um aplauso bem forte. Amém? Amém. Agora sim pode tomar o seu lugar, meu amado. O tema desta manhã é um tema muito vulgar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui todos estamos de acordo. O pior é que eu acrescento a este pensamento aquilo que veio ao meu espírito. Quem é o nosso maior inimigo? Quem será? E claro que se Deus é por nós, quem será contra nós? E contra nós temos um dos 5 pontos que vamos estudar, temos o tema central, que é que somos nós próprios. Nós próprios somos aqueles que podemos gerar grandes problemas em nós mesmos. A Epístola aos Romanos foi escrita por Paulo de Tarso, judeu, fariseu, convertido a Cristo. E por volta dos anos 60, possivelmente em Coríntios, ele escreveu a Epístola aos Romanos. É uma carta profundamente teológica, talvez das mais teológicas que nós temos, sobre a justificação, que é aquilo que nos garante uma salvação e porquê. A explicação da justificação é que estamos justificados diante de Deus, diante dos demónios, estamos justificados como temos uma trindade explicada na Bíblia através de muitos textos. Nós temos um Deus a quem que é como se fosse o juiz, temos o Filho, que foi aquele que pagou o preço dos nossos pecados e justificou diante de Deus, e temos o Espírito Santo, que é aquele que habita connosco desde o início da criação. O Espírito pairava sobre as águas e o poder de mover as coisas, os milagres, tudo é feito operado pelo Espírito Santo. A justificação é uma doutrina incrível que todo o novo cristão devia aprender. Então, a vida que nós temos é uma vida que realmente está justificada. Então, esta epístola é uma teologia fantástica. Este parágrafo final que temos aqui sobre o versículo 39, ele fala que nada nos pode separar, nada, nem nenhuma criatura nos pode separar do amor de Cristo. E é aqui, meus irmãos, que nós precisamos de compreender que alguém disse, e disse bem, o Monte Everest, este espaço, este texto é o Monte Everest da fé. Ou seja, o monte forte, o monte grande. Everest. Eu tenho Everest em inglês, talvez. Everest da certeza cristã. É o monte da fé. É o lugar onde concentra a nossa vida em fé. Amém? Eu queria, nesta manhã, de facto, trazer à nossa vida este pensamento
se Deus é por nós, esta declaração é uma declaração de graça, de favor de Deus. É uma declaração que revela como Deus nos ama, como Deus está do nosso lado, independentemente de muitas coisas que nós possamos viver e fazer. Paulo parte de um argumento maior, que é: se o Criador soberano, o Senhor que criou os céus e a terra, está realmente do nosso lado, isso é-nos suficiente. Amém? Para as tuas vitórias, a tua suficiência é Deus, através da pessoa e obra de Jesus. Nós, irmãos, temos que nos concentrar mais e mais naquele que nos pode libertar de qualquer situação. Cada vez mais nós temos que compreender o verdadeiro ser cristão. É verdade que o apóstolo Paulo, ele viveu momentos muito difíceis de perseguição interna da igreja, perseguição externa dos inimigos da igreja, perseguição interior dele próprio, que ele considera que era um homem miserável, que fazia o que ele não queria fazer, o bem que ele queria fazer não fazia. Ele tinha esta característica de vida, ele viveu uma experiência cristã, talvez que nenhum de nós aqui consegue dizê-lo. Ele foi perseguido, chicoteado várias vezes, foi preso, foi maltratado, passou fome, passou frio, passou montes de coisas por amor a Cristo, coisa que a maioria de nós não sabe o que é isso. Paulo nos ensina que Deus é o Deus que realmente nos ajuda com uma base muito sólida, porque ele diz o texto: ele não poupou o seu filho por causa de nós. Ele sacrificou da Trindade o próprio Filho. Diz a Bíblia que ele foi o primogênito de toda a criação. Na perspectiva de Deus, que realmente Jesus, homem, foi realmente o estudo da humanidade, foi projetado lá nos inícios, que não tem início, mas que para a nossa linguagem humana não conseguimos atingir. Na eternidade passada, como a eternidade é uma coisa que não tem passado, também não tem futuro, porque ela é eterno. No entanto, ele programou a salvação da humanidade através do sacrifício do seu Filho. Aqui vale lembrar que nós, irmãos, temos que entender que a nossa salvação é uma salvação absoluta, garantida, completa. É uma salvação que não é necessário sacrifícios humanos para poder continuar salvos. E é interessante que esta salvação é de tal maneira forte que Deus diz que nada nos pode afastar de Deus. Nada. É interessante. E é interessante porque os textos aqui revelados neste texto são absolutistas, não são textos com possibilidade. Diz que nada, diga comigo nada, nos pode separar do amor de Cristo. Deus não nos abandona mesmo que nós o abandonemos. Quem será contra nós? Nós temos inimigos externos muito fortes, mas eles não têm poder sobre nós. Os inimigos externos, e podíamos falar muitos, aqui vem mencionado pelo menos 7 inimigos externos que têm a ver com a vida, mas também vêm inimigos espirituais, que também podemos ver, mas de uma forma muito resumida, Paulo cita 7 forças que nós vivemos todos os dias. Tribulação é uma coisa que vem à nossa vida. A tribulação que vem a nós não é pecado, a não ser que sejam provocadas por nós, mas é um inimigo que nós temos diariamente. A possibilidade de ter uma tribulação. Ontem estávamos a almoçar lá no lugar de culto em Fátima, quando chega uma senhora que a conhece há 17 anos, que já veio aqui à igreja, para eu ir ver um determinado imóvel da família para vender, e ela recebe a notícia ali à nossa frente de que morreu o cunhado. Ali na estrada que vai para o Orém, naquelas obras que ali há, junto à Tia Alice, junto ali ao cemitério, tinha acabado de morrer. E a notícia foi assim, estrondosa. Portanto, é um inimigo externo. Mas será que a perda de alguém que amamos essa tribulação pode-nos
tirar o amor de Cristo? Não. Angústia. Quantos de nós sofrem angústia por muitas razões? Perseguições. Quantos de nós somos perseguidos em muitas áreas? Perseguição religiosa, perseguição no trabalho, perseguição da família, perseguição de tantas coisas que vêm à nossa vida, mas que estas também não podem separar-nos do amor de Deus. Vem a fome é horrível. A fome é algo que, meus irmãos, peço desculpa. No dia que tu não tiveres pão para dar aos teus filhos, eu não sei qual será a tua postura seguinte. É muito fácil dizer que morremos de fome e que vamos ser fiéis e honestos e corretos. Mas a verdade é que só lá que a gente vai saber qual é a nossa reação de sobrevivência. Porque nós temos um espírito muito mau. O homem é capaz de fazer barbaridades para atingir os seus objetivos. Mas não nos separaria do amor de Deus. Mas eu vou-te explicar o que é que separa do amor de Deus. E quem é que se separa do amor de Deus. E nós muitas vezes achamos, não é, que a fome... ou podia ser a nudez, a falta de condições humanas de vida, uma casa desconfortável. É tão triste chegar a casa, sentir frio, pingar em cima do teu quarto, ter o automóvel, o Sentra, que é uma marca muito boa, porque esse carro Sentra, dessa marca antiga que todos gostam, Sentra água, Sentra chuva, Sentra vento, até Sentra falta de paciência, quando ele não pega. Então nós podemos ter a nudez, irmãos. Fala de desconforto, fala de más condições. E quantos de nós já passou por isso, se calhar? Alguns. O perigo. Irmãos, quantos irmãos vivem em países de um perigo permanente? Mas isso não nos separa do amor de Deus. E por fim a espada, que é a guerra estabelecida, como Ucrânia, faixa de Gaza, tantos países da África que vivem em guerra permanente. Agora a Venezuela, não é, que está esta pseudo-ameaça, mas eu acho que vai ser só ameaça, não vai passar daquilo. No entanto, a espada, irmãos, é algo também permanente em nossa vida que, de acordo com o texto, e de acordo com a história, a igreja, neste momento, era um espetáculo da sociedade. Eram colocados nas arenas, onde hoje nós fazemos o jogo da bola, como se fosse um estádio, e ali os cristãos eram um espetáculo. Era uma festa, comia-se pipocas, há 2000 anos, e via-se as pessoas a ser mortas e comidas pelos animais. Os cristãos. É muito bonito falar, é muito giro nós estarmos aqui a cantar de galo e dizer realmente, e até apertarmos assim com um ar de respeito. Eu não convém apertar porque vai-se notar que eu estou muito gordo, mas apertar assim o casaquinho e dizermos, sem dúvida, realmente que sofreram tanto. Mas, irmão, ainda hoje, na Nigéria e tantos países ainda, há cristãos a ser mortos, a ser assassinados, a ser queimados em praça pública, a serem apedrejados até à morte, a serem expoliados os seus bens. Ainda hoje existe isso. Ele só tem pena é que tantos missionários que vêm tanto longe, vêm para a Europa, os missionários da Europa, os missionários da América, os missionários que vão para cidades onde já tem 1000 igrejas. Eu gostava era de ver mais missionários ir para esses países. Isso é que é chamada, amém? Agora vir para ser missionário onde já há 1000 igrejas, só se for para ajudar a igreja a crescer, amém? Agora, isto são perseguições externas, graves, que nos ferem. Estes são todos inimigos que eu acho que são muito difíceis de vencer. Mas há uma coisa que a Bíblia diz: nada nos pode separar do amor. E isso para mim é fantástico. Mas ele afirma: nenhum deles tem capacidade de romper o amor de Deus para comigo. A cultura grega e romana, e este texto vem enquadrado neste princípio, ele também fala-nos da moira e da tique, que são duas forças, eram como se fossem dois deuses, que era na cultura grega ou romana, que eles diziam que estas forças eram algo magnífico, era a história da vida das pessoas. As moiras
que representavam o destino da mitologia grega, são as três irmãs, o Cloto, o Laquesis e o Atropos, que tecem e medem e cortam o fio da vida. Ou seja, as moiras são aquelas que geram o tamanho da tua vida, ok? Tomam as decisões sobre a tua vida como se fosse predestinado, como se fosse o karma, como se fosse, e nós vemos isso na cultura hinduísta, em muitas culturas, e hoje nós gostamos de falar, é o nosso destino, é ou não é? É como se fosse o destino que já estava traçado e não conseguimos fugir dele. E esse destino é que era a força. E depois o tiquê tem a ver com a sorte, o acaso, a fortuna. Olha, ele ficou milionário, foi uma sorte, e que tão depressa dá como tira. E Deus, e o apóstolo Paulo traz a sua mensagem para a igreja em Roma, que estava influenciada por este sentimento, ou da sorte ou do destino, que nada nos podia separar. Não há destino acima de Deus. Deus é o Deus que tem o poder sobre qualquer situação. E isto é incrível. Agora eu queria, irmãos, falar daquilo que é o nosso maior inimigo. Não é realmente o que é externo. Não é realmente aquilo que pode fazer com que a nossa vida possa ser atingida. Não é perder a tua fortuna. Embora para muitos se perderem a sua fortuna ou se perderem a sua estabilidade, revoltam-se contra Deus. Também muitos se passarem fome, também se revoltam contra Deus. Não é Deus que se revolta contra ti. És tu que te revoltas contra Deus. E eu acho, irmãos, que nós estamos a viver um perigo maior. E esse perigo maior talvez tu não estejas à espera. E o perigo maior és tu próprio. Não é o insucesso que é o teu perigo. Não é a falta de conforto que é o teu perigo. Não é o medo da guerra que é o teu perigo. É realmente o perigo contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Inimigos internos são os mais mortíferos. Paulo mostra que nenhum inimigo externo nos pode separar de Deus. Porém, o que mais prejudica a vida espiritual são os inimigos internos. Os nossos sentimentos. O sucesso da vida. A vida ganhou sucesso. Posso ter um bom carro, posso ter uma boa casa, posso ter conforto, eu posso me tornar inimigo de mim próprio. Não é que Deus me deixe de amar, porque isso nada vai fazer com que Deus não me ame, mas eu começo-me a afastar de Deus. Eu há que deixo de amar Deus. Vocês entendem? Eu há que deixo de sentir a valorização de quem Deus é. E o sucesso pode ser um dos teus maiores perigos. O teu sucesso de vida, administrativo, riqueza, projeção pessoal, a tua postura de vida em busca de reconhecimento, de seres bem reconhecido o teu testemunho, o teu valor, o teu trabalho, as tuas ofertas, tudo queres que seja reconhecido, mas porque tu és uma pessoa de sucesso. Hoje tens sucesso. E, irmãos, olha que o sucesso é perigoso. Mais do que o insucesso. Alguns com o insucesso buscam a Deus. Alguns na doença buscam a Deus. Alguns na aflição buscam a Deus. Mas alguns na fartura deixam de buscar a Deus. Tornam-se arrogantes. Por isso que o Provérbios diz: Deus, não me dês dinheiro demais de tal maneira que eu me esqueça que tu és aquele que me provém todas as coisas. Mas também não me deixes fome demais para que eu não me revolte contra ti. Provérbios fala isso, parafraseando o que ele diz. Então nós temos de ter algum cuidado. O sucesso mal administrado pode inflar, pode inflamar, pode encher, pode nos inchar de tal maneira o nosso ego e nos desalinhar das prioridades. Pode matar a nossa espiritualidade. Até o filósofo Sêneca, o romano, dizia: nenhum vento é favorável quando não se sabe a que porto vai. Se tu não sabes para onde vais, o vento, que pode ser uma bênção, torna-se numa maldição. E se tu perdes a noção do que é importante na tua vida, se tu perdes a noção do que é prioridade na tua vida, deixa-me dizer-te, Deus não se vai
não te vai deixar de amar. És tu que te vais afastar dele. Alguém me está a ouvir? Porque a gente queria uma mensagem que fosse para outro caminho, mas não, eu quero esta. Porque esta é a que tu precisas de ouvir. É a mensagem de que tu podes com o teu sucesso, e o teu sucesso para muitos reduz-se a muito pouco. Resume-se a dinheiro, a emprego, resume-se a ter uma casa. Mas não, irmão, não há nada mais importante na tua vida, que é Deus, que é a tua comunhão com Ele. Ele amar-te, ama-te. Agora, se tu tens ou não tens comunhão com Ele, é outra coisa. Amém? O sucesso sem Deus é navegar sem rumo, sem porto. Por isso que eu tenho ensinado e eu tenho proposto para o próximo ano, um ano de meses temáticos, e o mês primeiro é um ano com propósito. Primeiro mês, um propósito para 2026. Qual será o teu propósito? Ganhar mais um dinheirinho? Comprar um carro novo? Fazer o quê? Qual é o teu propósito no ano 2026? Ou será honrar Deus acima de todas as coisas? Investires no reino. Irmãos, pode ter a certeza de uma coisa: quanto mais eu invisto no reino de Deus, mais Deus me abençoa. E muitos de nós acha que a nossa prosperidade ou bênção financeira é fruto de Deus. Deus me deu. Irmão, há muitos que não, porque olha, toda a fortuna construída sem a orientação de Deus, sem a nossa postura com Deus certa, pode tão depressa ela nasce como tão depressa ela morre. Não é? E nós, irmãos, como cristãos, temos um problema maior do que os ímpios. É que nós não temos que prestar contas a Deus. Eles, não têm que prestar contas a Deus. Eles não buscam Deus. Eles não fingem que amam Deus. O ímpio não anda a brincar a cristão. O ímpio não sobe ao altar para dizer que ama Deus quando não ama. Ele não mente a cantar. Você está a compreender? Por isso que nós temos uma responsabilidade dupla, e a Bíblia fala que a maior responsabilidade é para nós, que temos conhecimento, do que para aqueles que não têm. Por isso que Jesus disse à geração que o ouviu: vocês têm mais condenação e responsabilidade do que os de Sodoma e Gomorra. Porque vocês viram o Filho de Deus. Vocês viram os milagres de Deus. Eles não viram. Meus amados, que a igreja hoje possa entender aquilo que é o teu maior perigo. Não é Deus deixar de te amar. Nada, porque o texto não fala de nós. O texto fala de Deus para nós. Nada nos pode separar de Deus. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada! Nem o ímpio está separado. A morte na cruz é para todos. A graça é para pessoas que não têm merecimento nenhum, nada. Mas eu posso me separar da comunhão com Ele. Você está-me a ouvir? Onde é que está o amor de Deus? O amor de Deus está, tu há que não o buscas. Tu há que não vives a comunhão. Eu posso amar muito os meus 2 filhos, as minhas noras e a minha neta. Mas posso não ter comunhão com eles. Se eles não quiserem ter comunhão comigo. Vocês entendem o que eu estou a falar? Agora a minha questão é tu fazeres uma reflexão. Deus ama-te. E isso independentemente das tuas ações. Então o sucesso, vamos lá, pode dar lugar a algo que te desalinhe com Deus. As escolhas que ignoram a vontade de Deus, este livre-arbítrio do qual eu acredito que tenho, mal usado, destrói a minha comunhão com Deus. Não destrói o amor dele para comigo. Deus não vai deixar de me amar. Não, isso não vai. Mas eu deixo de ter comunhão com Ele. E se eu não tenho comunhão, eu não desfruto das delícias de estar com Ele. Se eu não tenho comunhão, eu não vivo uma vida plena em Deus. Eu não sou completo. Irmãos, e nós precisamos ter cuidado para que o nosso livre-arbítrio não seja usado para destruir a nossa vida a sós com Ele e a nossa vida de intimidade, de amor, de comunhão, de tocar-te lá.
Deus não nos abandona, nós é que abandonamos Deus nas nossas escolhas. Veja, o filho pródigo, quando ele se lembrou de se afastar da comunhão do pai, você não vê o pai a deixar de amar o filho. Nem vê o pai a anular a possibilidade de salvar o filho. Mas vê o filho a sofrer. Vê o filho a perder as delícias de estar na casa do pai. Vê o filho a perder a noção e destruir tudo quanto tinha. Assim é a nossa vida. Nada nos pode separar do amor de Deus. Por isso que até ao dia da nossa morte há esperança. Mas era tão bom que cada um de nós em vida saudável, porque também eu há bocado não disse, mas muitos se separam de Deus também. Sabe porquê? Porque têm muita saúde para trabalhar e trabalham muito de manhã à noite, não têm tempo para Deus, não têm tempo para servir Deus, não têm tempo para honrar Deus, não têm tempo para honrar a família, não têm tempo para nada. É só trabalho, só trabalho. Prioridade da sua vida é trabalho ao futebol ou outras coisas quaisquer, não é? Olha, como nós vimos ontem, o nosso querido e amigo clube Flamengo ganhou, ainda bem, estou todo contente, não é? Os nossos jovens de 17 anos foram campeões mundiais, um aplauso para eles, não tem mal nenhum. Mas isso, irmão, eu sou do Benfica e sou do Flamengo e sou... já não sei se sou Real Madrid, se sou Barcelona. Eu costumava ser de onde estivesse portugueses, mas é dos dois. Eu estou sempre a torcer ali por eles, não é? Tenho um certo carinho por Barcelona, mas acho que já ganhei mais carinho pelo Real Madrid. Mas, irmãos, nós precisamos de compreender, não é? Que quando um jogo da bola, um almoço ou festas, negócios, ouça, se faz favor, negócios ou prazeres diversos, se sobrepõem à escolha de estar em comunhão com Deus, na igreja, é a autoestrada da nossa perda de comunhão com o próprio Deus. Quando isso se sobrepõe a Deus, ou a servi-lo, ou a honrá-lo, estamos, irmãos, fazendo escolhas de que Deus não é o amante da nossa alma. Quando tudo é mais importante que Deus, quando Deus faz parte da fim da linha das nossas escolhas, dos nossos investimentos, oh irmãos, diga o que você quiser, mas Deus na minha vida até agora, as escolhas, quer financeiras, quer outras situações, têm sido sempre a pensar no meu Deus, se eu posso honrar Deus com isto, com aquilo ou com aquele outro. E tu, o que é que fazes? Quando o Danilo está na barbearia, quando tu estás no teu patrão a trabalhar, a fazer salgados, quando estás nas obras a trabalhar para o teu patrão, ou quando tu tens os teus empregados, tudo o que tu decides, tudo o que tu fazes, tudo o que tu constróis, qual é o objetivo? Qual será? Agora, o teu livre-arbítrio pode-te levar a escolhas, não que Deus te deixe de amar, mas tu deixas de amar Deus. Tu deixas de considerar Deus importante. Deixas de dizer, Deus, ajuda-me a escolher, a decidir. Ajuda-me a fazer aquilo que vem a ser a tua vontade. E quando tu entendes que escolhes errado, o que tu fazes com isso? Meus irmãos, a nossa perda de comunhão com Deus, ela não tem a ver, maioria das vezes, com inimigos externos, mas tem a ver contigo próprio. Muito menos culpa do pastor, culpa da igreja. A igreja não tem oração. A igreja falta-lhe isto, falta-lhe aquilo. O que te falta é a ti estar na presença dele. O que te falta é a ti ganhar almas. O que te falta é a ti o poder e a unção para orar pelos enfermos e curá-los, já que és tão espiritual. O que te falta a ti é revelação, em vez de ser para os outros, revelação para ti, para entenderes as prioridades de Deus na tua própria vida. Isso é que te falta. Então nós perdemos a noção, por isso que o apóstolo Tiago dizia aí, a capítulo 4 de Tiago é horrível. Chama os crentes de adúlteros, de adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E o problema é este. Estamos a viver uma geração de homens, de mulheres, de crentes e crentinhos
que se estão a tornar inimigos do próprio Deus dentro da casa do próprio Deus. Perdidos dentro de casa, como aquele filme tão giro do Natal. Tão giro. Tão engraçado. Meus irmãos, como é que nós estamos a viver? Essa é a minha pergunta. Será que estamos a precisar de ouvir que somos adúlteros? Porque adúltero é quando eu troco um amor por outro. Quando eu só praticarei adultério se eu trocar a minha mulher por outra mulher ou por outro homem, que agora também está na moda. Mas eu posso trocar a minha mulher pelo trabalho. Posso trocar a minha mulher por jogos da bola. Posso trocar as necessidades de preencher a alegria da minha esposa num determinado momento por outras coisas quaisquer. E quando Deus começa a ser aquele que mais trocamos, eu estou-me a tornar adúltero. Porque Deus deixa de ser prioridade na minha vida. Consigo ir trabalhar doente. Consigo ir trabalhar com dor de cabeça. Mas não consigo vir à igreja com dor de cabeça. Consigo trabalhar a morrer. Mas não consigo vir à igreja a morrer. Por que será? É Deus que te deixou de amar? Não. És tu que trocaste as prioridades. És tu que não tens Deus como algo muito solene na tua vida. Porque se alguém mesmo doente, ainda há dias um irmão estava a dizer isto, acho que até foi o Ruben, se alguém muito doente te convidar para ir para um almoço, tu vais. Para ver uma pelada, como vocês dizem brasileiros, vocês vão. Mas se for para vir para um culto de oração... Estes são pecados assim fáceis de identificar na vida dos outros, não são? Eu consigo perceber quem troca a igreja por festas. Servir Deus por festas. Servir Deus por trabalho. Quando alguém consegue ir trabalhar sábados e domingos e não consegue honrar Deus 4, 5 horas. Ou, por exemplo, lá na obra da igreja. Quando alguém consegue não ir trabalhar, ganhar dinheiro para fazer festas, ou para fazer coisas para si, e não consegue fazer isso para Deus. Irmão, e desculpe dizer, não é porque a igreja precisa de trabalhadores lá na Fátima. É o que eu vejo. E se eu vejo e não digo nada, não sou pastor. Porque eu não estou aqui para entreter crentes. Não estou. Estou aqui para dizer-te o que tu precisas de ouvir. Quem não gostar, hoje já aí tem igrejas para todos os gostos. Há um pecado que eu vou falar que também não me afasta de Deus de me amar. Mas afasta-me a mim de Deus. Porque Deus nunca se afasta de ti. És tu que te afastas dele. Mas mesmo tu te afastando, ele está lá. No momento em que clamares, ele socorre-te. Porque Deus é amor. E eu não consigo entender este amor tão amoroso. Eu, se fosse Deus, eu matava logo a gente todos. Acabava com a raça. Ih, bichinhos ruins. Não é? Agora tem lá a Bibi, que é a nossa cadelinha, que é muita gira. Mateus 18, Jesus diz uma coisa que se enquadra naquilo que estamos a estudar. Abra comigo o versículo 8 e versículo 9. Vamos ler, não era preciso ler. Mas vamos ler, para você perceber. Mateus 18, 8 diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Ai, Jesus, que coisa feia. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno. O que eu te quero dizer... E a Bíblia não está a mandar cortar nem mãos nem arrancar olhos. Jesus não está a dizer isso. Jesus está a dizer: corta com o pecado que te afasta de Deus.
Jesus não está a mandar cortar mãos. Já houve gente extrema que fez isso, estúpida. Gente burra que não entende o que Jesus disse. Mas o que Jesus está a dizer, o teu pecado, e eu tenho aqui como a linha C do ponto 3, que é isto, os inimigos internos são os mais mortíferos, não é? O primeiro é o sucesso, o segundo é as escolhas que ignoram a vontade de Deus, e o terceiro é o pecado cultivado em silêncio. Ninguém vê. Ninguém vê o meu pecado. Ninguém sabe que eu gosto daquilo errado. Ninguém sabe as minhas tendências. Ninguém sabe o que vai dentro da minha alma, do meu coração. Só Deus. E o diabo desconfia. Deus sabe, o diabo desconfia. Porque se eu consigo desconfiar de coisas a teu respeito certas, imagina o bicho mau. Não é? E o que Jesus está a dizer, corta. A Bíblia nunca diz que Deus nos deixa de amar por causa dos nossos pecados escondidos, as nossas tendências escondidas. Não, mas Deus diz que os nossos pecados, lá em Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E por causa disso Deus não vos ouve. Porque quando eu sou... E isto é para crentes, porque está a falar de oração. O ouvido de Deus não está encolhido para que não possa, ou tapado para que não possa ouvir, nem a mão encolhida para que não possa operar. Os vossos pecados fazem separação entre vós e os vossos Deus, para que não vos possa socorrer. É o pecado que nos separa de Deus, mas não é o pecado que te retira o amor de Deus. Porque Ele já veio para salvar pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, o meu pecado, oculto ou visível, ele não vai me separar do amor de Deus, mas vai me separar da comunhão que tenho com Ele. E também vai me separar da eternidade, com ou sem Deus. Que é o que diz, se o teu olho escandaliza, corta, porque vale mais entrar no céu sem um olho do que com os dois. Isto para o fogo eterno. E diz que é eterno. Queridos, o nosso problema está em nós. Não está nos outros. Não culpes os outros. Culpa-te a ti. Se você for à Epístola de Tiago, você fala, não digam mal uns dos outros. Não façam isso. Leia a Epístola de Tiago, que aquilo até mete medo. Mas, irmãos, a culpa está em nós. Deus não se separa de nós. Deus não nos deixa de amar. O amor permanece, a comunhão há que sofre. Porque deixas de ter comunhão com Deus. E depois existem pessoas, um pastor como eu e muitos pastores, pessoas com responsabilidade espiritual nas igrejas, que já não têm Deus, muitos deles, já não têm Deus em sua vida, mas continuam com a roupa de crente, com a linguagem de crente, mostram uma vida de crente, mas de crente já não têm nada, porque o seu interior está morto, doente, de vingança, de maquinações, de intenções, de marabalismos para parecer que estão certos estando errados. Fazendo o que é certo com a intenção errada. Marabalismos. E seja nos negócios, seja na própria vida, seja com a tua própria família ou com quem tu lidas, tu podes enganar o mundo, mas não enganas Deus. Nós temos que refletir seriamente se estamos a ser crentes de verdade, cristãos apaixonados por Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem nós mesmos quebramos o amor de Deus. Podemos quebrar a comunhão, mas não o amor. Paulo cria uma lista de completa abrangendo. Há categorias espirituais que nos tentam destruir, há categorias temporais que nos tentam afastar de Deus, há categorias existenciais, vida e morte, há categorias cósmicas, altura, profundidade, é o que nós vemos aqui, nada nos pode, e categorias totais, qualquer outra criatura, nada nos pode separar de Deus. Tudo.
o que possa existir no mundo. Nada. Então só tu podes te separar do amor de Deus. Não é Deus para contigo, és tu para com Ele. Se tu oras e não ouves, se tu vens à igreja e a igreja já não te diz nada, a pregação já não te diz nada, já ouves o pastor há 20 anos, há 5, há 1, há 2, já não tenho nada para aprender com este pastor. Não, não és tu que não tens para aprender, és tu que deixaste de ouvir. Igreja. Por isso que estamos com uma igreja muito doente nos dias de hoje. E isto é genérico, não é só daqui. É genérico. Eu ouço colegas a falar coisas. Há dias estava a ver um vídeo e eu digo assim, mas este gajo deve estar em Orem. Eu tenho que ver qual é a igreja dele. Não é? Porque, irmãos, os problemas daqui são os problemas do resto do mundo. Mas eu tenho que me preocupar com o rebanho que Deus me dá. Amém? A palavra separar daquilo que temos estado a estudar tem a ver com cortar, dividir, afastar. Paulo diz, nada corta o amor de Deus por nós. Mas isso não significa que nós não possamos desobedecer, esfriar espiritualmente, abandonar práticas espirituais e romper a nossa comunhão com Deus. Porque cabe a nós romper. Olha, irmãos, os budistas, os hinduístas e tantas outras fés, elas têm posturas incríveis de consagração. Muitos deles quase não comem. Se você for à Índia e se for àqueles, como é que se chama, os templos deles, você vê pessoas magras, vê pessoas que têm uma postura de vida, de santidade, de afastamento da sociedade. Mas, irmãos, isso não é ser cristão. Tu podes jejuar e orar e Deus não está no teu projeto. Tu podes fazer o que tu quiseres, dar a tua fortuna, até apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios, ainda que eu queime o meu corpo, ainda que eu dê toda a minha fortuna, ainda que eu faça tudo para dar aos pobres, seja lá o que for, se não houver amor em meu coração, nada disso me serve. E o que deve mover a nossa vida é o amor de Deus, que é o amor de Deus que está derramado em nosso coração. Porque se o amor de Deus, hoje estava a ouvi um bocadinho o pastor César Castelhano, que eu tenho imenso respeito por ele, ele estava a dizer, e a bater-me, estava-me a bater, se tu não tens domínio próprio, eu tenho este problema. Perdoem-me, a minha mulher não gosta que eu fale mal de mim. Se tu tens um problema de domínio próprio, não te seguras, é porque naquele momento o Espírito Santo não está-te a dominar. Eu às vezes o Espírito Santo salta de mim mesmo. É porque me salta a tampa, salta ao Espírito Santo primeiro, não é? E nós temos de ter tanto cuidado. Quando a gente parecemos só crentes. Parecemos só crentes. O amor de Deus permanece, irmãos, e ponto. Nós já podemos não permanecer com esta unidade com Ele. Porque se o amor de Deus está derramado em mim, porque nós somos salvos pelo amor de Deus. Por uma graça que foi algo que não tem explicação. E se eu não vivo o reflexo desse amor, se eu não me torno esse amor, se eu só finjo amor, é fácil. Por isso que a Bíblia diz, não ameis de palavra, mas por obra. Porque amar não é por conversa. Eu detesto, permita-me dizer-lhe, eu detesto esta postura de alguns. Ai, pastor, eu te amo. Irmão, isso tem momentos especiais. Mas amar se revela pela tua obra, pela tua fidelidade. Amar alguém na igreja ou fora dela representa amar, de chegar aqui, dar um abraço. Podes pôr de pé, se faz favor? Põe de pé, põe de pé. Significa eu abraçá-lo hoje e daqui a 10 anos. Isto aqui é permanecer no amor, porque Deus não me ama hoje. Obrigado. Deus não me ama hoje e daqui a 10 anos já não me ama. Porque o amor dele não depende do meu amor. Mas para eu desfrutar da plenitude de Deus, isso depende da minha postura com Ele.
se eu verdadeiramente amo o meu próximo, se eu cuido do meu próximo, porque o meu amor se reflete na forma como tu serves o teu próximo, como tu honras o teu próximo. É aí que tu revelas o amor de Deus derramado no teu coração. Porque, e o apóstolo, ele diz, não ameis de palavra, não sejais fingidos. Amai-vos cordialmente, sede amigos uns dos outros, de tal maneira que, se for preciso, deem a vossa vida pelo irmão, dizia João. Agora, amar é um reflexo de que Deus está em nós. Dele para mim, eu sei que Ele não larga o seu amor, mas de mim para Ele, a coisa pode ser outra. Somos mais do que vencedores, diz o texto. Não porque eu sou vencedor, não por meu mérito. Sou vencedor porque Ele venceu. Ele deu a vida por mim. E eu gosto muito disto. A expressão mais do que vencedores, ela tem a ver com uma super conquista, uma vitória com sobra. Amém? Isto deu para vencer esta multidão, mas dava para vencer duas. Entende? É uma vitória, sabe como é? A minha mulher detesta isto, mas quando estamos lá no sábado a trabalhar na obra, amanhã temos feriado. Quem é que amanhã vai para a obra do Senhor? Olha, já temos ali graças a Deus. Mais alguém amanhã vai ajudar o pastorinho a colar a tela? Ai, Jesus, ninguém. Jesus, está tudo perdido. Então vá. Significa ter... E eu digo assim à minha esposa, amor, faz comer para 10 e só aparecem 6. Então a comida sobra. E esta conquista que Jesus fez para nós, dá e sobra. Amém? Ô irmão, dá para ti e dá para o vizinho. Dá para ti e dá para os teus inimigos. A vitória que tu alcanças em Deus é uma vitória plena. Amém? É uma vitória que dá para ti e dá para os outros. Essa vitória não é psicologia, também não é motivacional, como agora anda para aí na moda, não é mérito nosso, foi algo conquistado por Jesus Cristo na cruz, e aquele sepulcro foi aberto, porque Jesus ressuscitou, não está mais na cruz. É por mérito daquele que nos amou. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o mundo e Jesus venceu a morte e nós vamos vencer com Ele. Amém? Porque Ele nos ama e garantiu uma vitória e nos concede participar dessa vitória. Para terminar, Deus é por nós. É um facto absoluto. Os inimigos externos não têm poder para destruir-nos espiritualmente, muito menos afastar Deus de nós. O maior inimigo, na maioria das vezes, somos nós próprios. Nada nos pode separar do amor de Deus. Mas nossas escolhas podem afetar a nossa comunhão com Ele. A vitória foi, sem dúvida, conquistada por Cristo. E nós recebemos-la pela fé. E aquilo que vence o mundo, dizia o apóstolo, é a nossa fé. O que há em mim que se tem levantado contra mim mesmo? Pergunto eu. E pergunto-te a ti. O que há em ti que é contra ti? Que te afasta do propósito de Deus? Que te afasta de desfrutar deste amor pleno em Deus? O que há em ti precisa de ser cortado. Espero que não cortes nem mão nem olho, mas que cortes contra tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que pode roubar a tua comunhão com Ele. Onde estou permitindo que o sucesso, as escolhas ou o pecado silencioso que ninguém vê minem minha comunhão com Deus? Se Deus é por mim, eu estou permitindo que eu mesmo seja contra mim? Alguém me está a ouvir? Alguém está a perceber a mensagem? Ou está muito confusa? Está clara a mensagem? Está. Danilo, está aqui assim à frente, está tudo fácil de perceber. Se não, recapitulo, faço aí mais uma horinha de meditação para ver se a gente percebe isto. Está claro, não está? Será que és tu o teu próprio inimigo que te afastas de Deus? Irmãos, é muito sério. Isto vem num contexto de dor profunda, de
dor profunda. E o apóstolo nem sequer comenta sobre o que eu estou a falar. Já viu? Ele não fala que o teu maior inimigo és tu mesmo. Ele não diz isso. Porque ele está a explicar que Deus fez tudo por ti. Cabe-te a ti fazer só a tua parte. O cheque está passado. A dívida está paga. A bênção é garantida. A cruz, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, está cá. Só cabe a mim fazer a minha parte. Amém? Se Deus é por mim, porque é que eu estou a permitir que eu mesmo seja contra mim? Voltemos a Cristo, que nos ama. E eu termino com esta palavra que o texto fala, que intercede por nós. Vê a capacidade de vitória que nós temos. Um Deus que morreu na cruz e que está à destra do Pai, diz o texto, e que intercede por nós. Mesmo que o Danilo não ore por mim, mesmo que a minha nora não ore por mim, que a minha mulher não ore por mim, que o Paulinho não ore por mim, o meu Jesus intercede por mim. A vitória é garantida, irmão. Fique de pé, dê glória a Deus. Se identificaste o teu inimigo, se vês o que é que está a fazer mal à tua vida, o que é que está-te a afastar de Deus, o que é que está-te a anular a possibilidade de ser feliz, de ser alegre, uma pessoa mais que vencedora, é hora de cortar. Vamos cortar em nome de Jesus. Corta! Oh, irmão, eu hoje podia trazer uma tesoura simbolicamente. Vamos cortar. Corta. Pode ser a tua arrogância, o teu sucesso do passado que te está a afetar o presente, a tua soberba por determinadas áreas e coisas, o teu protagonismo, seja lá o que for.